Olá, crianças! Hoje nós vamos para a segunda aula da nossa apostila 3. Lembrem-se que eu disse que na apostila 3 nós vamos estudar sobre o tempo. A contagem e o controle do tempo sempre foram assuntos muito importantes para o ser humano. Controlar a passagem do tempo significava garantir a existência humana. A contagem da passagem do tempo ocorria inicialmente por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, o dia e a noite, as fases da Lua e a posição de outros astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas eram os meios pelos quais o ser humano calculava o quanto de tempo havia se passado. Marcar a passagem do tempo é importante para organizarmos a ocorrência dos fatos e entendermos o seu desenvolvimento. Existem duas formas de entendermos o tempo: o tempo cronológico e o tempo histórico. As duas formas de tempo são importantes e se completam no estudo de história, pois ambas têm grande importância para que o homem organize a sua existência. O tempo cronológico é a passagem natural do tempo, contada nos calendários e medida pelos relógios. Nós temos alguns exemplos de formas de marcar o tempo cronológico. O dia, que é uma unidade de tempo equivalente a 24 horas. A semana é um período de tempo composto por 7 dias. O mês, que é um intervalo de tempo composto por aproximadamente 4 semanas. E o ano, que é composto por 12 meses, ou seja, 365 dias e 6 horas. Em nosso dia a dia, para organizar o tempo, utilizamos os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas e os meses. E não podemos esquecer os anos. A história de uma pessoa é contada em anos. Por isso, a data de nascimento tem grande importância para a vida dos seres humanos e costuma ser motivo de festa. É a partir dessa data que começamos a contar a história de cada indivíduo. No nosso cotidiano, o tempo cronológico pode nos ajudar quando marcamos, por exemplo, uma consulta médica. Precisamos saber em que mês, o dia e a hora que foi marcada essa consulta. Também nos ajuda a saber o horário de entrada da nossa escola, o horário de recreio. A história é o estudo da humanidade no tempo, mais próximo ou mais distante. Esse tempo não costuma ser medido sob a perspectiva de alguns poucos anos. Pelo contrário, é frequente a utilização de palavras que indiquem longos intervalos de tempo. Em história, a passagem do tempo serve para estudarmos o ser humano, as mudanças sociais provocadas por ele e as transformações pelas quais passa a humanidade. Essas mudanças demoram muito para ocorrer. Por isso, em história, utilizamos uma contagem de tempo mais ampla. Podemos dividir a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea e atualidade. Então, o início da nossa história vem desde a pré-história, lá a 500 mil anos antes de Cristo, até chegar na nossa atualidade. Foram grandes transformações, grandes conquistas. Como também podemos observar a passagem do tempo, como uma transformação de uma cidade, de um estado, de um país. Vamos ver alguns exemplos de como podemos organizar o tempo histórico.
podemos separar em década, século, milênio. Lembrando que década é o intervalo de 10 anos. Século é o intervalo de 100 anos. E milênio é o intervalo de 1000 anos. Observe a semelhança entre as palavras. Por exemplo, quando eu digo uma década, eu estou me referindo a 10 anos. Perceba, década, 10 anos. Século, 100 anos. Não é a mesma escrita, mas é o mesmo som. Milênio, 1000 anos. A escrita é igual. Milênio, 1000 anos. Bom, crianças, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e consigam fazer as atividades. Beijos e até a próxima aula.